E aí, belezinha com vocês? Eu sou o André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje, sexta-feira 13, apesar de não trazermos conteúdo de terror, vamos trazer aqui 9 casos que abalaram o Brasil. Então, vai vendo. Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer de Goiânia. O vigilante de 26 anos foi preso no dia 14 de outubro de 2014 após meses de investigação da polícia sobre uma série de mortes na capital Goiânia. Apesar de ser chamado de serial killer, ele não seguia um método específico e muito menos as vítimas tinham uma característica em comum. Entre os crimes ligados a ele estão assassinato de mulheres por um motociclista e mortes de homossexuais e moradores de rua. O Ministério Público de Goiás fez a primeira denúncia criminal no dia 26 de novembro de 2014. Francisco da Chagas Brito, o caso dos meninos emasculados. Esse aqui mexe nos ânimos de muitas pessoas. Apontado pelas autoridades como o maior serial killer brasileiro, o mecânico maranhense é acusado de ter matado e também mutilado 42 meninos. 30 deles foram no Maranhão e 12 no Pará. Entre os anos de 1989 e 2003, Brito atraía as vítimas com alguns convites para ir pegar frutas ou até caçar bichos no mato. Os crimes ficaram conhecidos como Caso dos Meninos Emasculados, porque Brito arrancava os órgãos genitais dos garotos e tinha também o mesmo perfil. Todos tinham a idade entre 4 a 15 anos e também de família pobre. E o detalhe que chamava muita atenção era o fato de que, além de ele abusar sexualmente das vítimas, ele tinha uma característica peculiar. Ele gostava muito de colecionar algumas partes do corpo das crianças. Sempre decepava dedos, alguma parte da mão, para levar para casa como um troféu. Brito está preso desde 2003 e foi julgado pela primeira vez em 2006. Em fevereiro de 2014, ele foi a júri pela 11ª vez e condenado. Somada as penas das 11 condenações, dão um montante de 385 anos de prisão. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, condenado a quase 150 anos de prisão por ter matado mulheres pelo estupro e roubo de outras 9, Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque, é o serial killer brasileiro que mais recebeu cartas na prisão. Ele se casou na cadeia com uma das mulheres com quem ele se correspondia. Atacava suas vítimas no Parque do Estado, na zona sul da capital paulista, local onde ele atraía as mulheres com a promessa de uma sessão de fotografias que mais tarde lhes tornaria modelo. Em 6 meses, a polícia encontrou 8 corpos no parque. Ele estuprava e asfixiava as vítimas. Pereira confessou seus crimes no ano de 1998 e disse ter matado ao menos 11 mulheres, mas foi julgado pelo assassinato de 10. Foi condenado pelos crimes de estupro, estelionato, atentado violento ao pudor e homicídio. E o mais inacreditável de tudo é que ainda existam mulheres fixadas em homens como esse. Como que uma mulher tem a capacidade de enviar carta para um meliante desse? Vai entender o gosto das mulheres. Cláudio de Souza, o maníaco da lanterna. Segundo a polícia, Souza cometeu uma série de ataques a casais de namorados entre os anos de 2001 e 2005 na região norte de Mato Grosso. Ele é acusado também de ter matado ao menos 9 pessoas. Souza era andarilho e sempre andava armado. Ele se escondia no mato e utilizava de uma lanterna para iluminar a escuridão onde abordava os casais. As vítimas eram atacadas em locais ermos e escuros da cidade, onde iriam ali para namorar. E pelo menos 5 mulheres sofreram violência sexual antes de serem mortas. Souza foi preso em flagrante no início de abril de 2008 na periferia Alta Floresta, onde matou um casal. Ele foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime em maio de 2014. Porém, em 2011, Souza já havia sido condenado à mesma pena pela morte de uma mulher
e por tentativa de homicídio contra o namorado dela em Sinop, a 503 quilômetros de Cuiabá, onde está preso atualmente. Cuidado aí aonde você vai fazer as suas coisinhas, viu? É melhor você ir para a sua casa, ou se você quiser ir para um outro ambiente, escolha aí um local de segurança, viu? Não inventa de querer namorar aí no escurinho não, que tu se lasca. Leandro Basílio Rodrigues, o maníaco de Guarulhos. Preso em 2008 aos 19 anos, chegou a confessar ter estuprado e matado 50 mulheres, crimes que não foram todos comprovados. Foi acusado também pela morte de Gisele Cabral de Souza, sua última vítima, e outras 4 mulheres. Segundo o Ministério Público, ele poderia ter feito 9 vítimas no total, sendo 5 em Guarulhos, 2 no Rio de Janeiro, quando ainda era menor de 18. As outras 2 em Belo Horizonte, onde Rodrigo responde por mais de 13 crimes, como tráfico, roubo e estupro. O agente é um assassino em série e nutre pelas mulheres um sentimento de vingança, afirmou a promotoria em denúncia. Segundo a polícia, Rodrigues procurava vítimas que fossem usuárias de crack, assim como ele também era, e oferecia drogas para atraí-las. No ano de 2012, foi condenado a 18 anos pela morte de Gisele. Marcos Trigueiro, o maníaco de Contagem. Todas as vítimas eram mulheres magras, morenas, de cabelos longos e lisos. Foram abordadas no carro e depois estupradas, mortas por estrangulamento. Trigueiro foi preso em fevereiro de 2010, depois que exames de DNA confirmaram a autoria dos crimes. Em um dos casos, a vítima estava com um filho de 1 ano e meio e foi deixado em cima do cadáver da própria mãe e encontrado com vida. Trigueiro já foi condenado a 98 anos de prisão por 3 crimes. O Wellington Menezes de Oliveira, o atirador de Realengo. O Wellington Menezes de Oliveira tinha 23 anos quando entrou armado na Escola Municipal Tasso da Silveira em Realengo, Rio de Janeiro, onde atirou contra alunos e no episódio conhecido como a Tragédia de Realengo, 12 crianças foram mortas, sendo 10 meninas e 2 meninos, e 13 ficaram feridas, sendo 10 meninas e 3 meninos, todas com idade entre 12 e 14 anos. O meliante era ex-aluno da escola e levava 2 revólveres calibre 38, e também acompanhado de equipamento para recarregar rápido a arma. O sargento da PM, Márcio Alves, fazia uma blitz perto da escola na ocasião, e foi chamado por um aluno ferido. O atirador foi baleado e caiu na escada onde completou se suicidando. Com base em vídeos gravados por Wellington antes do ataque, o psiquiatra forense Talvani de Moraes concluiu que o meliante sofria de esquizofrenia paranoide. Segundo Talvani, ele era movido por um sentimento doentio de que ele era uma pessoa muito pura, muito boa e que iria para uma missão muito importante e que os outros seriam covardes. Aí você começa a entender porque eu comparo às vezes o ex-boca de motor e outras pessoas com esses meliantes, né? Muito parecido aí à missão divina que eles têm, né? Genildo Ferreira da França. O ex-soldado do exército, Genildo Ferreira de França, conhecido como Neguinho de Zé Ferreira, matou 14 pessoas em um dia de fúria no ano de 97. No Rio Grande do Norte, onde ele saiu às ruas de São Gonçalo e Amarante em busca das pessoas que haviam disseminado na pequena cidade a informação de que ele seria homossexual. Sua lista de desafetos tinha ao menos 20 nomes. Ele matou 14 e morreu em seguida. Sua esposa foi a primeira vítima por ter vindo dela o boato sobre sua sexualidade. França fez 2 reféns, uma delas sua filha de 5 anos. Ele foi encurralado pela polícia e liberou as reféns e morreu. Ele chegou a ser baleado pela polícia, mas não se sabe se teria cometido suicídio antes de ter sido atingido. Covarde e brutal esse meliante. Francisco da Rocha, o Chico Picadinho. Em 3 de agosto de 1966, o vendedor de livros e consórcios Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho, matou a bailarina austríaca Margarete Suída. Ela foi encontrada estrangulada com um cinto de couro preto na banheira de um apartamento
na rua Aurora, região central de São Paulo. O corpo foi mutilado com uma tesoura, faca e lâmina de barbear. Quando questionado sobre a motivação do crime, Chico disse que a bailarina lembrava a sua mãe. Por esta morte, Chico foi condenado no ano de 1968 a 17 anos de prisão. Chegou a se casar no presídio, mas se separou antes do nascimento da própria filha. Após cumprir 8 anos de pena, foi posto então em liberdade. Passados-se 2 anos solto, ele voltou a matar. Em 16 de outubro de 1976, estrangulou e esquartejou com um serrote, faca e canivete a prostituta Ângela de Souza Silva, onde foi preso 28 dias após o caso, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Chico foi detido no Hospital de Custódia e Tratamento de Taubaté, em São Paulo. Deveria ter sido colocado em liberdade em 1998, quando cumpriu 30 anos de prisão. Mas com base em laudos médicos e psiquiátricos, o Ministério Público de São Paulo interditou Chico Picadinho na Justiça Civil. No ano de 2014, ele completou 46 anos em reclusão. Mas e aí, família? O que vocês acharam deste conteúdo? Vocês se lembravam desses 9 casos aí envolvendo esses meliantes? Comenta aí a sua opinião. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e a atenção pelo baixinho. Até um próximo caso.